Para escapar da humilhação, ela mentiu. Sou a noiva dele. O problema? O milionário verdadeiro ouviu tudo ali atrás. Ele sorriu, jogou a taça para o alto e disse: é verdade. O que começou como mentira virou um escândalo milionário. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol mal havia nascido quando Luísa Ribeiro chegou ao imponente edifício da construtora Tavares, um dos arranha-céus mais luxuosos da Avenida Paulista, em São Paulo. Como sempre, era a primeira a chegar. Aos 28 anos, Luísa havia deixado sua pequena cidade no interior de Minas Gerais há 3 anos, trazendo na bagagem o sonho de construir uma carreira sólida na capital paulista. Com sua formação em administração e fluência em inglês, imaginava que conseguiria um cargo melhor que o de recepcionista. Mas a crise econômica e a falta de experiência a fizeram aceitar o que apareceu. Enquanto arrumava a recepção, colocando as revistas em ordem e verificando se o café estava pronto para os executivos, Luísa ensaiava mentalmente como seria seu dia. Apesar de sua eficiência e dedicação, ela sabia que seria mais um dia de provações. Seus colegas do departamento administrativo, liderados por Clarice Vasconcelos, a supervisora de RH, pareciam ter prazer em menosprezá-la. O som do elevador anunciou a chegada dos primeiros funcionários. Entre eles, Clarice, impecavelmente vestida com um terninho vermelho e saltos altos que ecoavam pelo mármore do saguão. Ao seu lado, Amanda e Rafael, seus fiéis seguidores, que compartilhavam do mesmo prazer em humilhar a recepcionista. Bom dia, Clarice. Bom dia, pessoal, cumprimentou Luísa com um sorriso educado. Clarice a ignorou completamente, virando-se para Amanda com uma expressão de desdém. Você viu o e-mail que mandei ontem à noite? Precisamos resolver aquele problema na recepção. Tem gente que não sabe fazer nem o básico de atender telefone. A indireta era clara. Luísa engoliu seco e manteve o sorriso mesmo sentindo o rosto queimar de humilhação. Na última semana, ela havia transferido uma ligação importante para o ramal errado. Um erro simples que qualquer um poderia cometer. Mas, para Clarice, aquilo tinha se tornado motivo para uma semana inteira de comentários maldosos. Com licença, disse Luísa. Vou buscar mais café para a sala de reuniões. É bom mesmo, retrucou Clarice. Pelo menos isso você deve saber fazer direito. Ou será que também vai errar no café como erra nas ligações? Rafael e Amanda riram, enquanto seguiam Clarice até o elevador. Assim que as portas se fecharam, Luísa sentiu as lágrimas querendo escapar, mas respirou fundo. Não daria esse gosto a eles. O dia transcorreu como um filme que ela já conhecia de cor. Comentários ácidos durante o almoço, olhares de pena dos outros funcionários que não tinham coragem de defendê-la, e tarefas extras que Clarice inventava apenas para sobrecarregá-la. No fim da tarde, quando Luísa organizava alguns documentos, ouviu o grupo de Clarice comentando sobre a festa de aniversário da empresa que aconteceria na próxima semana. Vocês viram que o Ricardo Tavares confirmou presença? Disse Amanda, referindo-se ao dono da construtora, um empresário bilionário que raramente aparecia na sede paulista, preferindo comandar seus negócios de seu escritório no Rio de Janeiro. Claro que sim, respondeu Clarice. Já separei meu vestido mais elegante. Quem sabe ele não se encanta? Todos riram. Ah, é mesmo. Esqueci que você não foi convidada, Luísa. A festa é só para funcionários importantes. A frase atingiu Luísa como um tapa. Ela sabia que a festa era para todos os funcionários. O convite havia chegado por e-mail corporativo. Mas, como sempre, Clarice encontrava formas de diminuí-la. Na verdade, Luísa respondeu com uma coragem que nem ela sabia de onde vinha. Eu vou sim à festa. O grupo parou de rir e Clarice ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Você? E vai com quem? Com seu namorado imaginário? Foi naquele momento, pressionada contra a parede da humilhação diária,
que Luísa tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Sem pensar nas consequências, as palavras escaparam de sua boca. Vou com meu noivo. O silêncio tomou conta do saguão. Rafael foi o primeiro a reagir, com uma risada debochada. Noivo? Você? Desde quando? Luísa sentiu o coração acelerar, mas não havia volta. Sim, estamos noivos há algumas semanas. Não gosto de misturar vida pessoal com trabalho, por isso não comentei antes. Clarice cruzou os braços, claramente desconfiada. E podemos saber quem é o sortudo? Nesse momento, a porta giratória da recepção se movimentou e todos se viraram para ver quem entrava. Era Marcelo Dantas, o diretor financeiro, retornando de uma reunião externa. Luísa o conhecia apenas de vista e dos poucos e-mails que trocavam quando ela precisava agendar suas reuniões. É ele, disse Amanda em voz baixa, com um tom quase reverente. Ricardo Tavares. Luísa congelou. Aquele não era Ricardo Tavares. Ela nunca tinha visto o dono da empresa pessoalmente, mas sabia que não era Marcelo. Porém, antes que pudesse corrigir Amanda, notou a expressão chocada de Clarice e seu grupo. Eles realmente acreditavam que aquele homem era Ricardo Tavares. O equívoco era compreensível. Marcelo tinha acabado de retornar do Rio de Janeiro, onde ficava a sede principal da empresa, e poucos o conheciam na filial de São Paulo. Foi então que Luísa cometeu o maior erro de sua vida, ou talvez sem saber, tenha tomado a decisão mais acertada. Sim, ela disse em um sussurro, sem conseguir controlar as palavras. Ele é meu noivo. Os olhos de Clarice se arregalaram. Amanda deixou escapar uma exclamação de surpresa. Rafael parecia ter perdido a capacidade de falar. Marcelo, alheio à conversa, caminhou em direção aos elevadores, acenando educadamente para Luísa, como sempre fazia. Ela retribuiu o aceno, tentando parecer natural, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Você está mentindo, Clarice finalmente falou, mas sua voz já não tinha a habitual confiança. Isso é impossível. Acredite no que quiser, respondeu Luísa, surpresa com sua própria ousadia. Agora, se me dão licença, tenho trabalho a fazer. Enquanto o grupo se afastava, cochichando furiosamente, Luísa sentou-se em sua cadeira, tentando processar o que acabara de fazer. Ela havia mentido sobre estar noiva do homem que todos achavam ser Ricardo Tavares, o bilionário dono da empresa. Uma mentira que certamente não duraria muito tempo. O que Luísa não sabia era que do 300º andar do edifício, através das câmeras de segurança que monitoravam a recepção, alguém observava a cena com interesse. Ricardo Tavares, o verdadeiro dono da construtora Tavares, que havia chegado discretamente mais cedo naquele dia, para uma inspeção surpresa, assistia tudo com um sorriso intrigado no rosto. Quem é aquela recepcionista? Perguntou a seu assistente. Luísa Ribeiro, senhor. Trabalha conosco há quase 2 anos. Excelente funcionária, segundo os relatórios de desempenho. Ricardo continuou observando a tela, vendo Luísa trabalhar com dedicação, apesar do evidente nervosismo após o confronto. Interessante, murmurou, mais para si mesmo que para o assistente. Muito interessante. Luísa chegou em casa naquela noite, sentindo como se carregasse o peso do mundo nas costas. Seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, embora simples, era seu refúgio, o único lugar onde não precisava fingir ou se defender. Jogou a bolsa sobre o sofá e sentou-se cobrindo o rosto com as mãos. Como pudera inventar uma mentira tão absurda? Estar noiva do homem que todos pensavam ser Ricardo Tavares era loucura. Eu devo estar ficando maluca, murmurou para o gato persa que se esfregava em suas pernas. Bisteca, seu fiel companheiro, miava como se entendesse sua aflição. O celular tocou, fazendo-a pular. Era Júlia, sua única amiga na empresa, que trabalhava no departamento jurídico e frequentemente almoçava com ela. Luísa, é verdade o que estão falando? Que você está noiva do Ricardo Tavares? A notícia já havia se espalhado. Luísa sentiu um frio na barriga. Júlia, eu fiz uma besteira enorme. Nos próximos 20 minutos, Luísa contou tudo à amiga. As humilhações constantes, o equívoco sobre a identidade do homem, e como em um momento de desespero, ela confirmou o que Amanda havia sugerido. Meu Deus, Luísa,
Você sabe no que se meteu? Esse homem que entrou nem é o Ricardo Tavares. É o Marcelo Dantas, diretor financeiro. Eu sei, gemeu Luísa. Mas eles pensaram que era o Ricardo e eu não consegui me controlar. Estou cansada de ser pisada todos os dias. Houve um silêncio do outro lado da linha. Júlia, você ainda está aí? Estou pensando, respondeu a amiga. Olha, a situação é complicada, mas talvez tenha um lado bom. Ninguém mais vai te humilhar agora que pensam que você está noiva do dono da empresa. Mas é uma mentira, e mais cedo ou mais tarde vão descobrir. Até lá, você ganha um respiro, e quem sabe até consegue um cargo melhor. Você merece, Luísa. Seu trabalho é impecável e todos sabem disso. Luísa não estava convencida. A mentira pesava em sua consciência, mas ao mesmo tempo, a ideia de não ser mais o alvo das piadas de Clarice era tentadora. Vou ter que enfrentar as consequências amanhã, disse finalmente. Não tenho escolha. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. Queria ter tempo para se preparar mentalmente para o que viria. Para sua surpresa, ao entrar no saguão, encontrou um imenso buquê de rosas vermelhas em sua mesa. Mas o que? Murmurou, aproximando-se cautelosamente. Havia um cartão junto às flores. Com as mãos trêmulas, Luísa o abriu. Para minha noiva. Com carinho, RT Ricardo Tavares? Impossível. Alguém estava brincando com ela. Só podia ser isso. Talvez Clarice querendo fazê-la cair em uma armadilha. Antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, ouviu o som dos saltos de Clarice ecoando pelo saguão. Ela vinha acompanhada por Amanda e Rafael, como sempre. Mas desta vez, havia algo diferente em sua expressão. Um misto de incredulidade e respeito forçado. Bom dia, Luísa, disse Clarice, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vejo que recebeu flores, que romântico. Luísa engoliu em seco. Bom dia, Clarice. Então é verdade? Você e Ricardo... Eu não gosto de falar da minha vida pessoal no trabalho, respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Clarice lançou um olhar significativo para as flores. Bem, parece que seu noivo não compartilha desse sentimento. Só um gesto tão público. Nesse momento, o elevador se abriu e Marcelo Dantas saiu, conversando animadamente com outro executivo. Ele olhou para Luísa e acenou com a cabeça, como sempre fazia, sem demonstrar qualquer familiaridade especial. Clarice notou a interação e franziu o senho. Ele está sendo discreto, não é? Muito profissional da parte dele. Como eu disse, mantemos nossa vida pessoal separada do trabalho, respondeu Luísa, cada vez mais enredada em sua própria mentira. O dia passou em um borrão de olhares curiosos, cochichos nos corredores e uma súbita cordialidade por parte de pessoas que antes mal notavam sua existência. Até Clarice parecia estar pisando em ovos ao seu redor, tratando-a com uma educação forçada, que de certa forma era ainda mais desconfortável que as antigas hostilidades. Por volta da hora do almoço, Júlia apareceu na recepção, os olhos arregalados de excitação. Precisamos conversar, sussurrou. Agora. As duas foram até o café do outro lado da rua, onde Júlia praticamente explodiu de ansiedade. Luísa, você não vai acreditar. Ricardo Tavares está realmente na empresa hoje. Ele chegou ontem e está fazendo uma inspeção surpresa em todos os departamentos. O sangue de Luísa gelou. O quê? Mas como... As flores. Que flores? Luísa contou sobre o buquê misterioso assinado com as iniciais RT. Meu Deus! Exclamou Júlia. Você acha que foi ele mesmo? Mas como ele saberia da sua mentira? Não sei, mas isso está ficando cada vez mais complicado. Se ele descobrir o que eu disse, você pode perder o emprego, completou Júlia mordendo o lábio. Mas também pode ser apenas uma coincidência. Talvez as flores sejam de outra pessoa. Quando retornaram ao prédio, Luísa sentiu todos os olhares voltados para ela. As notícias sobre Ricardo Tavares estar no edifício haviam se espalhado, e com elas, os rumores sobre seu suposto noivado. À tarde, enquanto organizava algumas correspondências, Luísa ouviu uma voz masculina atrás de si. Senhorita Ribeiro? Ela se virou e quase deixou cair os envelopes que segurava. À sua frente estava um homem alto, de aproximadamente 40 anos,
cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis penetrantes. Vestia um terno impecavelmente cortado que gritava luxo em cada detalhe. Ela nunca o tinha visto pessoalmente, mas o reconheceu imediatamente das fotos em revistas de negócios e no site da empresa. Ricardo Tavares, o verdadeiro. Senhor Tavares, gaguejou, sentindo o rosto queimar. Em que posso ajudá-lo? Ele sorriu, um sorriso enigmático que não revelava nada. Só queria conhecer pessoalmente a funcionária que todos elogiam pela eficiência. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos, senhor. E está satisfeita com sua posição? A pergunta a pegou de surpresa. Seria uma armadilha? Ele já sabia da mentira? Eu gosto do meu trabalho, respondeu cautelosamente. Ricardo a observou por um momento, como se estivesse avaliando algo muito além de suas palavras. Fico feliz em ouvir isso. Aliás, gostaria de convidá-la para um jantar essa noite. Tenho algumas questões sobre o funcionamento da recepção que gostaria de discutir. Luísa sentiu o chão sumir sob seus pés. Um jantar? Com Ricardo Tavares? Isso só podia significar que ele sabia de tudo e queria confrontá-la em privado antes de demiti-la. Senhor, eu não sei se seria apropriado. É um jantar de trabalho, senhorita Ribeiro. Estou fazendo o mesmo com outros funcionários-chave. Meu motorista a buscará às 20 horas. O endereço está correto em sua ficha funcional. Sem conseguir encontrar palavras para recusar, Luísa apenas assentiu. Ótimo. Até mais tarde, então. Enquanto Ricardo se afastava, Luísa notou Clarice observando a cena do outro lado do saguão, os olhos arregalados de espanto e talvez um toque de inveja. O restante do dia passou em um turbilhão de ansiedade. Luísa mandou mensagens desesperadas para Júlia, que tentou acalmá-la. Talvez ele realmente só queira falar sobre trabalho. Você é a primeira pessoa que qualquer visitante vê ao entrar na empresa. Sua função é importante. Mas Luísa não conseguia se convencer. Às 17 horas, quando seu expediente terminou, ela correu para casa para se preparar para o que certamente seria o jantar mais desastroso de sua vida. Vestiu seu único vestido decente, um modelo preto básico que guardava para ocasiões especiais. Arrumou o cabelo em um coque simples e aplicou uma maquiagem leve. Mesmo assim, ao olhar-se no espelho, sentiu-se completamente inadequada para jantar com um dos homens mais ricos do Brasil. Exatamente às 20 horas, a portaria anunciou que um carro a esperava. No trajeto até o restaurante, em um luxuoso Mercedes com motorista, Luísa ensaiava mentalmente como explicaria a situação, como imploraria para não ser demitida, como contaria que tudo não passou de um mal-entendido que fugiu ao seu controle. Mas nada poderia prepará-la para o que aconteceria naquela noite. O Mercedes estacionou em frente ao Fasano, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Luísa sentiu o estômago dar um nó ao ver o luxuoso estabelecimento. Nunca tinha pisado em um lugar tão requintado em toda a sua vida. O motorista abriu a porta para ela e indicou a entrada. O senhor. Tavares já aguarda na mesa, senhorita. Com as pernas trêmulas, Luísa caminhou até a recepção do restaurante, onde um maître impecavelmente vestido a recebeu. Senhorita Ribeiro, por favor, me acompanhe. O restaurante era ainda mais impressionante por dentro. Luzes suaves, mobiliário elegante e uma atmosfera de exclusividade que fazia Luísa sentir-se ainda mais deslocada. Em uma mesa discreta ao fundo, Ricardo Tavares a esperava. Ele se levantou quando a viu aproximar-se, um gesto de cavalheirismo que ela não esperava. Senhorita Ribeiro, fico feliz que tenha aceitado o meu convite. Obrigada por me convidar, Sr. Tavares, respondeu ela, tentando controlar o tremor na voz. Por favor, me chame de Ricardo, ele disse, indicando a cadeira à sua frente. Quando estamos fora do ambiente de trabalho, prefiro dispensar as formalidades. Um garçom apareceu silenciosamente, servindo água e apresentando o menu. Luísa olhou para a carta de vinhos, com preços que fariam seu aluguel mensal parecer troco de padaria. Permita-me sugerir o vinho, disse Ricardo, notando seu desconforto. O sommelier daqui é extraordinário. Enquanto Ricardo conversava com o sommelier em um francês fluente, Luísa teve a chance de observá-lo melhor. De perto, ele parecia ainda mais imponente que nas fotos.
Os olhos azuis transmitiam uma inteligência aguda, e havia uma certa melancolia em seu sorriso que as revistas de negócios nunca capturavam. Então, Luísa, ele começou depois que o sommelier se afastou, conte-me um pouco sobre você. Como veio parar na construtora Tavares? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava uma acusação imediata sobre a mentira, não um interesse genuíno em sua história. Eu vim de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Sempre sonhei em trabalhar em uma grande empresa em São Paulo. Quando vi a vaga para recepcionista na construtora Tavares, achei que seria uma boa oportunidade para começar. E foi? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Luísa hesitou. Profissionalmente, sim. Aprendi muito, mas... Mas... Ele insistiu, seus olhos fixos nela. Nem sempre é fácil, completou Luísa, decidindo não entrar em detalhes sobre as humilhações que sofria. Ricardo assentiu, como se compreendesse mais do que ela havia dito. Sabe, Luísa, eu observo muito mais do que as pessoas imaginam. Uma empresa não é feita apenas de números e contratos, mas de pessoas. E eu gosto de conhecer as pessoas que fazem parte da minha empresa. O garçom retornou com o vinho, servindo uma pequena quantidade para Ricardo provar. Ele aprovou com um aceno, e logo as taças de ambos estavam cheias. A honestidade, brindou ele, erguendo sua taça. Luísa sentiu o rosto queimar. Era isso. Ele sabia da mentira, e estava apenas jogando com ela antes de demiti-la. Com as mãos trêmulas, ela ergueu sua taça. A honestidade, repetiu a voz quase inaudível. O jantar prosseguiu com Ricardo perguntando sobre sua formação, seus interesses e sua vida em São Paulo. Para sua surpresa, ele parecia genuinamente interessado em suas respostas. Não houve nenhuma menção ao suposto noivado ou às flores misteriosas. Quando a sobremesa foi servida, um sorvete de pistache que custava mais que seu jantar habitual por uma semana inteira, Ricardo finalmente chegou ao ponto que Luísa tanto temia. Você deve estar se perguntando o real motivo deste jantar. Ela engoliu em seco. Confesso que sim. Estou planejando algumas mudanças na empresa, reestruturações importantes. E acredito que você pode ser uma pessoa valiosa nesse processo. Eu? Luísa não conseguiu esconder sua surpresa. Mas sou apenas uma recepcionista. Você é muito mais que isso, Luísa. Você tem formação em administração, fala inglês fluentemente e, mais importante, tem uma qualidade rara nos dias de hoje: resiliência. A palavra a atingiu como um raio. Resiliência. Era exatamente o que ela precisava todos os dias para enfrentar Clarice e seu grupo. Quero propor algo a você, continuou Ricardo. Uma espécie de parceria. Parceria? Repetiu Luísa confusa. Sim, preciso de alguém que possa ser meus olhos e ouvidos na empresa durante esta fase de reestruturação. Alguém que os outros não suspeitem. E você, como recepcionista, vê e ouve tudo o que acontece. Luísa não sabia o que dizer. Aquilo não fazia sentido. Mas por que eu? Há pessoas muito mais qualificadas na empresa. Ricardo sorriu, um sorriso enigmático que não chegava completamente aos olhos. Digamos que eu tenho um bom instinto para pessoas. E meu instinto me diz que você é exatamente quem eu preciso. Antes que Luísa pudesse responder, ele continuou. É claro que isso envolveria uma promoção e um aumento significativo de salário. Oficialmente, você seria minha assistente executiva, responsável por me manter informado sobre tudo o que acontece na empresa quando não estou presente. A cabeça de Luísa girava. Uma promoção? Assistente executiva de Ricardo Tavares era um sonho tornado realidade, ou um pesadelo prestes a começar. Senhor Tavares, Ricardo, ela corrigiu-se. Eu não sei o que dizer. Isso é muito inesperado. Não precisa responder agora. Pense no assunto, mas saiba que não estou fazendo isso por caridade. Acredito sinceramente que você tem potencial para muito mais do que está fazendo atualmente. Enquanto Ricardo pedia a conta, Luísa tentava processar tudo o que havia acontecido. Por que ele não havia mencionado a mentira do noivado? Seria possível que ele não soubesse? Ou estava apenas esperando o momento certo para confrontá-la? Na volta para casa, no mesmo Mercedes luxuoso, Luísa estava perdida em pensamentos.
Ricardo havia sido educado, atencioso e profissional durante todo o jantar. Nada em seu comportamento sugeria que ele estava ciente da mentira que ela havia inventado. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, Luísa agradeceu ao motorista e desceu, ainda atordoada com os acontecimentos da noite. Ao entrar em seu apartamento, encontrou Bisteca miando faminto. Enquanto alimentava o gato, seu celular tocou. Era Júlia. E então? Como foi? Ele te demitiu? Conta tudo. Luísa sentou-se no sofá, ainda não acreditando no que havia acontecido. Júlia, você não vai acreditar. Ele me ofereceu uma promoção. O quê? Como assim? Luísa contou todos os detalhes do jantar, a proposta de Ricardo e como ele não havia mencionado nada sobre o suposto noivado. Isso é muito estranho, comentou Júlia após ouvir tudo. Você acha que ele não sabe da mentira? Não sei. Mas se soubesse, por que me ofereceria uma promoção em vez de me demitir? Talvez ele esteja planejando algo, sugeriu Júlia, sempre desconfiada. Cuidado, Luísa. Homens como Ricardo Tavares não chegam onde estão sendo ingênuos. As palavras de Júlia ecoaram na mente de Luísa enquanto ela se preparava para dormir. Talvez a amiga estivesse certa. Talvez houvesse algo por trás daquela proposta aparentemente generosa. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, Luísa encontrou outro buquê em sua mesa, ainda maior que o anterior. O cartão dizia apenas: "Pensou na minha proposta? RT." Clarice apareceu minutos depois, os olhos fixos nas flores. "Mais um presente do seu noivo?" perguntou, a voz carregada de sarcasmo. "Bom dia para você também, Clarice", respondeu Luísa, decidindo não alimentar os jogos da supervisora. "Soube que jantou com Ricardo Tavares ontem. Devo presumir que ele já sabe do noivado?" Havia algo na forma como Clarice pronunciou a palavra noivado que fez Luísa perceber. Ela sabia. Clarice tinha descoberto que tudo não passava de uma mentira. "O que Ricardo e eu conversamos é assunto nosso", respondeu Luísa, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Clarice inclinou-se sobre o balcão da recepção, aproximando seu rosto ao de Luísa. "Você pode ter enganado os outros, mas não a mim. Sei exatamente o que está acontecendo aqui. E acredite, isso não vai acabar bem para você." Antes que Luísa pudesse responder, o telefone da recepção tocou. Era da diretoria. "Senhorita Ribeiro, aqui é a secretária do Sr. Tavares. Ele gostaria que você subisse ao escritório dele imediatamente." O coração de Luísa disparou. "Estarei lá em 1 minuto." Ao desligar, notou o olhar vitorioso de Clarice. "Problemas no paraíso?" provocou a supervisora. Ignorando o comentário, Luísa organizou rapidamente sua mesa e dirigiu-se ao elevador. Enquanto subia para o último andar, onde ficava o escritório de Ricardo, 1000 pensamentos cruzavam sua mente. Será que Clarice havia contado a ele sobre a mentira? Será que agora, em vez de uma promoção, ela receberia uma demissão? Quando as portas do elevador se abriram, Luísa respirou fundo e caminhou até a elegante sala da secretária executiva. "Pode entrar, senhorita Ribeiro. O Sr. Tavares a aguarda." Ao abrir a porta do imenso escritório, Luísa encontrou Ricardo de pé, olhando pela janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Ele se virou ao ouvir a porta se fechar. "Luísa, obrigado por vir tão rapidamente. Por favor, sente-se." Ela obedeceu, as mãos tremendo ligeiramente. "Então," ele começou, sentando-se à sua frente. "Pensou na minha proposta?" Luísa fitou Ricardo, tentando decifrar a expressão em seu rosto. Havia algo em seus olhos, uma mistura de curiosidade e algo mais que ela não conseguia identificar. "Pensei sim", respondeu finalmente. "E confesso que ainda estou confusa. Por que eu? Há tantas pessoas mais qualificadas na empresa." Ricardo levantou-se e caminhou até a janela novamente. O sol da manhã iluminava São Paulo, fazendo os arranha-céus brilharem como cristais. "Sabe, Luísa, quando construí este império, aprendi uma lição valiosa. As pessoas mais valiosas nem sempre são as mais óbvias." Ele se virou para encará-la. "Observei você. Vi como lida com situações difíceis, como mantém a compostura mesmo quando certas pessoas tentam diminuí-la." O coração de Luísa acelerou. Ele sabia sobre Clarice e os outros. "Então você..." "Sei mais do que imagina", completou ele.
Não construí um império sendo desatento aos detalhes. E você, Luísa Ribeiro, é um detalhe que merece atenção. Ela engoliu em seco, incerta se deveria sentir-se lisonjeada ou amedrontada. E sobre a proposta, continuou Ricardo voltando a sentar-se. Não esperava uma resposta imediata. Mas preciso saber se você está disposta a aceitar esse desafio. Luísa respirou fundo. Uma voz em sua mente, que soava estranhamente como a de Júlia, alertava sobre os riscos. Mas outra voz, mais forte, lembrava-a de todas as humilhações que sofrera, de como essa poderia ser sua chance de mostrar seu verdadeiro valor. Eu aceito, disse finalmente. O rosto de Ricardo iluminou-se com um sorriso genuíno, o primeiro que ela via desde que o conhecera. Excelente. Começaremos hoje mesmo. Vou informar ao RH sobre sua nova posição. A partir de amanhã, você terá uma sala neste andar, próxima à minha. Luísa sentiu uma onda de vertigem. Tudo estava acontecendo rápido demais. E quanto à recepção? Contrataremos alguém novo. Aliás, pensei que você poderia ajudar nesse processo, já que conhece tão bem a função. A reunião continuou por mais 1 hora, com Ricardo explicando os detalhes de suas novas responsabilidades. Quando finalmente saiu do escritório, Luísa sentia-se flutuando, como se tudo fosse um sonho do qual logo acordaria. Na recepção, encontrou Clarice aguardando-a com um olhar fulminante. "O que Ricardo queria com você?" perguntou sem rodeios. Luísa hesitou por um momento, saboreando o que estava prestes a dizer. "Ele me promoveu. A partir de amanhã, serei assistente executiva dele." O rosto de Clarice contorceu-se em uma mistura de choque e descrença. "Você? Assistente executiva? Impossível. Deve haver algum engano." "Nenhum engano", respondeu Luísa com uma confiança que nem ela sabia que possuía. "Inclusive, ele pediu que eu ajudasse a selecionar meu substituto para a recepção." Deixando Clarice boquiaberta, Luísa retornou à sua mesa, o coração batendo com uma mistura de excitação e apreensão. Ela havia aceitado o desafio, mas a mentira sobre o noivado ainda pairava como uma sombra ameaçadora. Se Ricardo descobrisse, ou pior, se já soubesse e estivesse apenas jogando com ela, tudo poderia desmoronar rapidamente. As semanas seguintes passaram em um turbilhão. Luísa adaptou-se rapidamente à sua nova posição, aprendendo os detalhes do Império Tavares e conquistando o respeito dos outros executivos. Sua sala, embora menor que a de Ricardo, era elegante e oferecia uma vista impressionante da cidade. Mais surpreendente ainda era sua relação com Ricardo. Trabalhavam lado a lado diariamente e ele parecia valorizar genuinamente suas opiniões e insights. Durante almoços de negócios e reuniões externas, ele a apresentava com orgulho como sua assistente indispensável. Enquanto isso, a mentira do noivado parecia ter sido esquecida. Nem Ricardo, nem ninguém mais tocava no assunto, embora Luísa ainda notasse olhares curiosos e cochichos quando passava pelos corredores. Clarice, por sua vez, havia mudado drasticamente sua atitude. Agora tratava Luísa com uma cordialidade forçada, sempre tentando agradar a nova assistente de Ricardo, na esperança de ganhar favores. Era uma reviravolta que Luísa jamais poderia ter imaginado. Numa sexta-feira à tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Ricardo entrou na sala de Luísa com uma expressão incomum no rosto, quase nervosa. "Luísa, tenho um convite para você", disse ele, sentando-se na cadeira à frente de sua mesa. "Claro, Ricardo. O que seria?" "Há um evento beneficente amanhã à noite. Um baile de gala organizado pela Fundação Tavares. Normalmente vou sozinho, mas gostaria que você me acompanhasse." Luísa sentiu o coração falhar uma batida. Um baile de gala com Ricardo? "Como sua assistente, você quer dizer?" Ele hesitou por um momento, seus olhos azuis fixos nos dela. "Não exatamente. Gostaria que fosse como minha acompanhante, minha parceira para a noite." O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de todas as mentiras e verdades não ditas entre eles. "Ricardo, eu não sei o que dizer." "Diga sim", ele respondeu simplesmente. "Passarei para buscá-la às 8. Antes que Luísa pudesse responder, ele saiu deixando-a com 1000 pensamentos turbilhonando em sua mente. Ao chegar em casa, Luísa ligou imediatamente para Júlia. "Ele me convidou para o baile da Fundação Tavares.
Como acompanhante dele, não como assistente. Meu Deus, Luísa, exclamou Júlia. Isso é, bem, não sei se é ótimo ou péssimo. Por um lado, parece que ele está realmente interessado em você. Por outro, ele pode estar apenas encenando por causa da mentira do noivado, completou Luísa. Mas, Júlia, ele nunca mencionou isso. Nunca. É como se a mentira nem existisse. Ou como se ele estivesse esperando o momento certo para usá-la contra você, sugeriu Júlia, sempre cautelosa. Luísa passou a noite inteira pensando, com Bisteca ronronando ao seu lado, como se tentasse confortá-la. No dia seguinte, passou horas se preparando para o baile. Com o primeiro salário de assistente executiva, havia comprado um vestido azul marinho elegante, que agora parecia perfeito para a ocasião. Às 8 em ponto, a portaria anunciou a chegada de Ricardo. Luísa desceu, o coração batendo forte contra o peito. Ao vê-la, Ricardo pareceu momentaneamente sem palavras. Você está deslumbrante, disse finalmente. O trajeto até o hotel onde aconteceria o baile foi silencioso, com ambos perdidos em pensamentos. Quando chegaram, Luísa ficou impressionada com a magnitude do evento. Celebridades, políticos e os mais influentes empresários do país circulavam pelo salão decorado com flores e cristais. Nervosa? Perguntou Ricardo, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Um pouco, confessou Luísa. Nunca estive em um evento assim. Você nasceu para isso, ele respondeu, guiando-a pelo salão. Observe como todos já estão olhando para você, admirados. Era verdade. Luísa sentia os olhares seguindo-a, alguns curiosos, outros invejosos. Especialmente quando Ricardo a apresentava como Luísa Ribeiro, minha parceira esta noite, sem mencionar sua posição na empresa. A noite fluiu como um sonho. Dançaram, conversaram com convidados importantes e Luísa surpreendeu-se com sua própria desenvoltura. Era como se, ao lado de Ricardo, ela fosse exatamente quem deveria ser. Por volta da meia-noite, Ricardo a levou para o terraço do hotel, longe da multidão. A vista de São Paulo à noite era de tirar o fôlego. Está gostando da noite? Perguntou ele. É incrível, respondeu Luísa sinceramente. Obrigada por me convidar. Ricardo olhou-a intensamente, como se quisesse memorizar cada detalhe de seu rosto. Luísa, há algo que preciso lhe dizer. Algo que venho adiando por semanas. O coração dela disparou. Era isso. Ele sabia da mentira e agora iria confrontá-la. Ricardo, Ele a interrompeu, colocando suavemente um dedo sobre seus lábios. Por favor, deixe-me falar primeiro. Sei que nossa relação começou de forma incomum. Mas nessas semanas trabalhando juntos, conhecendo você, algo mudou. Eu mudei. Luísa prendeu a respiração, incerta do que estava por vir. Talvez seja loucura, talvez seja precipitado, mas não posso negar o que sinto. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó e a abriu, revelando um anel de diamantes que brilhava sob as luzes da cidade. Sei que já estamos noivos, disse ele, com um sorriso enigmático. Mas gostaria de oficializar isso, aqui e agora, sem mentiras ou pretensões. Luísa sentiu o mundo girar. Ele sabia. Todo esse tempo ele sabia da mentira. Você... Como... Eu estava observando quando você disse a Clarice que estávamos noivos, confessou Ricardo. Através das câmeras de segurança. A princípio fiquei chocado, depois intrigado. Queria entender que tipo de pessoa inventaria algo assim. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha. Ricardo, eu sinto muito. Foi um momento de desespero, eu não... Não se desculpe, interrompeu ele. Aquela mentira me permitiu conhecer a verdadeira Luísa Ribeiro, a mulher por quem me apaixonei. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Apaixonado? Ricardo Tavares estava apaixonado por ela? Então, tudo isso, a promoção, o trabalho juntos, este baile, foi por causa da mentira? Ricardo balançou a cabeça. A mentira foi apenas o início. Promovi você, porque vi seu potencial. Convidei-a para o baile porque queria estar com você. E agora estou aqui, com este anel, porque quero transformar uma mentira em verdade. Ele pegou sua mão delicadamente. Luísa Ribeiro, você aceita ser minha noiva? De verdade, desta vez. O mundo parecia ter parado.
Luísa olhou para o anel, para Ricardo, para a cidade que se estendia abaixo deles como um mar de luzes. Era tudo tão surreal, tão improvável, e ainda assim... Sim, respondeu ela, surpreendendo a si mesma. Aceito. Ricardo deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo apaixonado, o primeiro de muitos que compartilhariam. Quando se separaram, ambos sorriam como se não pudessem acreditar na própria felicidade. O que nenhum dos dois percebeu foi a figura nas sombras do terraço. Clarice, que observava a cena com um celular na mão, fotografando o momento que, em suas mãos, se transformaria em uma arma para destruir a felicidade que acabava de nascer. A segunda-feira após o baile, amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, prenunciando tempestade. Luísa chegou à construtora Tavares mais cedo que o habitual, o anel de noivado brilhando em seu dedo. Durante o fim de semana, ela e Ricardo haviam passado horas juntos, compartilhando histórias, sonhos e planos para o futuro. A farsa que ela criara em um momento de desespero havia se transformado na mais inesperada das realidades. Ao entrar no luxuoso saguão, Luísa notou imediatamente que algo estava errado. Funcionários a observavam com olhares furtivos, cochichando entre si e desviando o olhar quando ela passava. Até o segurança, que sempre a cumprimentava calorosamente desde sua promoção, parecia desconfortável em sua presença. No elevador, duas executivas do departamento financeiro silenciaram abruptamente quando ela entrou. Uma delas segurava um tablet que rapidamente virou contra o peito, como se escondesse algo. Luísa sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ao chegar ao seu andar, encontrou Júlia esperando ansiosamente na porta de sua sala. "Graças a Deus você chegou", sussurrou a amiga, puxando-a para dentro e fechando a porta rapidamente. "Você viu?" "Vi o quê? Júlia, o que está acontecendo? Todo mundo está agindo de forma estranha." Júlia pegou o celular e, com dedos trêmulos, abriu uma página da internet. Era o mais famoso blog de fofocas corporativas do Brasil, conhecido por expor escândalos e romances no mundo empresarial. A manchete fez o sangue de Luísa gelar. O golpe do baile. Como uma recepcionista enganou o bilionário Ricardo Tavares. Abaixo do título sensacionalista, havia fotos do baile, do beijo no terraço e capturas de tela das câmeras de segurança do dia em que Luísa havia mentido sobre o noivado. "Isso não é possível", murmurou Luísa, sentindo as pernas fraquejarem. "Como conseguiram essas imagens?" "Foi Clarice", respondeu Júlia. "Tenho certeza. Ela sempre teve acesso ao sistema de segurança por ser supervisora." Luísa deixou-se cair na cadeira, lendo a matéria com crescente horror. O texto detalhava como ela havia armado um plano elaborado para capturar Ricardo Tavares, descrevendo-a como uma caçadora de fortunas que usou de mentiras e manipulação para conseguir tanto a promoção quanto o noivado. "Isso é tudo mentira", protestou Luísa, sentindo lágrimas de raiva e humilhação brotarem em seus olhos. "Sim, eu menti sobre o noivado, mas Ricardo sabia disso quando me pediu em casamento. Ele mesmo me disse." Eu sei." Júlia tentou acalmá-la. "Mas a matéria está por toda parte. As ações da construtora Tavares já caíram 3% só esta manhã. Os investidores estão preocupados com a estabilidade emocional de Ricardo." Como se conjurado por suas palavras, o telefone na mesa de Luísa tocou. Era a secretária de Ricardo. "Senhorita Ribeiro, o senhor Tavares solicita sua presença no escritório dele imediatamente." A voz da mulher, geralmente calorosa, soava fria e distante. Luísa desligou, sentindo um nó no estômago. "Ele quer me ver agora", disse a Júlia. "O que faço?" "Seja honesta, explique sua versão dos fatos. Se ele realmente te ama, vai acreditar em você." Luísa assentiu, tentando reunir coragem. Antes de sair, olhou novamente para o anel em seu dedo, símbolo de uma promessa que agora parecia ameaçada. O caminho até o escritório de Ricardo nunca pareceu tão longo. Cada olhar, cada sussurro nos corredores era como uma pequena facada. Quando finalmente entrou, encontrou Ricardo de pé junto à janela, de costas para a porta. Sobre sua mesa, um tablet exibia a infame matéria. "Ricardo", começou Luísa, a voz trêmula. "Eu posso explicar."
Ele se virou lentamente. Seu rosto, geralmente expressivo, estava indecifrável. O que há para explicar, Luísa? As imagens falam por si. Sim, eu menti naquele dia. Eu estava desesperada, humilhada constantemente por Clarice e os outros. Mas você sabia disso. Você mesmo me disse no terraço que viu tudo pelas câmeras. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que denunciava seu nervosismo. Eu sei o que disse. E mantive minha palavra, mas isso... Ele apontou para o tablet. Isso muda tudo. Não é mais apenas sobre nós dois agora. É sobre a empresa, a reputação que construí por décadas. Estou entendendo direito? Perguntou Luísa, sentindo uma onda de indignação crescer dentro dela. Você está preocupado com sua reputação, não com nossa relação? Não é tão simples, Luísa. Tenho responsabilidades, acionistas, parceiros de negócios. Milhares de empregos dependem da estabilidade da construtora Tavares. E eu? Onde fico nessa equação? Ricardo hesitou. E aquela hesitação disse a Luísa tudo o que ela precisava saber. Ele estava disposto a sacrificá-la para salvar sua imagem pública. Acho melhor darmos um tempo, disse ele finalmente, até que essa tempestade passe. Talvez você devesse tirar alguns dias de férias longe dos holofotes. Luísa sentiu como se tivesse levado um tapa. O homem à sua frente, que há menos de 48 horas jurara amor eterno, agora a tratava como um problema a ser resolvido. Entendo, disse ela friamente, removendo o anel do dedo e colocando-o sobre a mesa com um pequeno tinido. Não se preocupe com minha reputação, Ricardo. Já estou acostumada a ser humilhada. Antes que ele pudesse responder, Luísa saiu do escritório, as lágrimas finalmente escapando assim que fechou a porta. No corredor, encontrou a secretária e vários outros funcionários observando-a, alguns com pena, outros com satisfação mal disfarçada. De volta à sua sala, Luísa encontrou Júlia esperando ansiosamente. E então? O que aconteceu? Entre lágrimas, Luísa relatou a conversa. Júlia a abraçou, tentando oferecer algum conforto. Ele é um covarde, declarou Júlia. Se realmente te amasse, lutaria por você. Não importa o que os outros pensassem. Luísa concordou silenciosamente, começando a recolher seus pertences pessoais. Estava decidida a sair dali o quanto antes, longe dos olhares e cochichos. Quando abriu a gaveta de sua mesa, encontrou uma pasta que não reconheceu. Dentro, havia documentos com o timbre confidencial da construtora Tavares. O que é isso? Perguntou Júlia, aproximando-se. Luísa folheou os papéis e, aos poucos, sua expressão de confusão se transformou em choque. São relatórios internos sobre assédio moral na empresa, explicou. Dezenas de casos, todos arquivados sem investigação. E olhe isso, a maioria das denúncias é contra Clarice. Como esses documentos vieram parar na sua gaveta? Antes que Luísa pudesse responder, houve uma batida na porta. Era Paulo Mendes, o tímido assistente do departamento de TI que raramente falava com alguém. Posso entrar? Perguntou ele, visivelmente nervoso. Preciso falar com você, Luísa. É importante. Luísa assentiu, ainda confusa com a descoberta dos documentos. Paulo entrou e fechou a porta atrás de si. Fui eu quem colocou aquela pasta na sua gaveta, confessou ele. Tenho monitorado os abusos de Clarice há anos, coletando evidências. Quando vi o que ela fez com você, o vazamento, as fotos, decidi que era hora de alguém expor a verdade. Por que você se importa? Perguntou Luísa, genuinamente surpresa. Paulo hesitou, olhando para o chão. Porque eu também fui vítima dela. Por 3 anos, Clarice me humilhou diariamente, até que tive um colapso nervoso e fui transferido para a UTI onde ela não poderia me alcançar. A revelação atingiu Luísa como uma onda. Paulo continuou. Não sou o único. Há dezenas de nós. Alguns pediram demissão, outros foram transferidos para filiais distantes. Clarice é protegida porque tem informações comprometedoras sobre vários executivos, inclusive sobre Ricardo. Que tipo de informações? Perguntou Júlia, cada vez mais interessada. O suficiente para destruir a carreira de qualquer um, respondeu Paulo. Mas agora ela cometeu um erro. Ao vazar as imagens do sistema de segurança, ela violou várias políticas da empresa e até mesmo leis de privacidade. Luísa olhou novamente para os documentos em suas mãos,
uma ideia começando a formar-se em sua mente. Você acha que poderíamos usar isso contra ela? Expor seus abusos? Paulo assentiu enfaticamente. É por isso que estou aqui. Vi como você enfrentou Clarice mesmo quando era apenas uma recepcionista. Agora, com sua posição e esses documentos, podemos finalmente fazer justiça. Naquele momento, o celular de Luísa tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sei quem vazou as imagens. Tenho provas. Me encontre no café da esquina em 30 minutos. Venha sozinha. Luísa mostrou a mensagem para Júlia e Paulo. Pode ser uma armadilha, alertou Júlia. E se for Clarice tentando te humilhar ainda mais? Ou pode ser alguém que realmente quer ajudar, argumentou Paulo. Alguém como eu, que está cansado dos abusos de Clarice. Luísa refletiu por um momento. Tinha tudo a perder, mas também tudo a ganhar. A verdade precisava vir à tona, não apenas por ela, mas por todas as vítimas de Clarice. Vou encontrar essa pessoa, decidiu. Mas vocês dois vêm comigo. Ficarão em uma mesa separada, observando tudo. Se algo der errado, chamem a segurança. Os três concordaram com o plano e deixaram o prédio separadamente para não levantar suspeitas. No café, Luísa escolheu uma mesa perto da janela, enquanto Júlia e Paulo se posicionavam estrategicamente em um canto. Pontualmente, uma mulher elegante entrou no café. Luísa a reconheceu imediatamente. Era Elisa Moreira, a ex-assistente de Ricardo, que havia deixado a empresa misteriosamente 6 meses antes, logo após a chegada de Clarice. Obrigada por vir, disse Elisa, sentando-se à frente de Luísa. Lamento pelo que está passando. Sei exatamente como se sente. Foi você quem mandou a mensagem? Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos, respondeu Elisa enigmaticamente. E sim, fui eu, porque acredito que você pode fazer o que eu não consegui, expor Clarice e seus abusos. Luísa estudou a mulher à sua frente, tentando determinar se podia confiar nela. Por que você saiu da empresa tão repentinamente? O rosto de Elisa endureceu. Porque Clarice me destruiu, assim como está tentando fazer com você. A diferença é que eu não tinha provas, você tem. Elisa abriu sua bolsa e retirou um pendrive. Aqui estão todas as evidências de que você precisa. Conversas gravadas, e-mails, testemunhos de ex-funcionários. E algo mais, prova de que foi Clarice quem vazou as imagens do sistema de segurança. Luísa pegou o pendrive, uma mistura de esperança e cautela em seu coração. Por que está me ajudando? Porque alguém precisa parar, Clarice, respondeu Elisa simplesmente. E você, Luísa Ribeiro, parece ser a única com coragem suficiente para fazê-lo. Enquanto guardava o pendrive, Luísa sentiu uma nova determinação crescendo dentro dela. O jogo havia mudado. Não era mais apenas sobre salvar seu relacionamento com Ricardo ou sua reputação. Era sobre justiça, verdade e dar voz àqueles que foram silenciados por muito tempo. O que pretende fazer? Perguntou Elisa. Luísa olhou pela janela, observando o imponente edifício da construtora Tavares ao longe. Vou fazer o que deveria ter feito desde o início, enfrentar a verdade, toda a verdade, não importa quão dolorosa seja. Naquele momento, seu celular vibrou com uma notificação. Era outra matéria, desta vez ainda mais sensacionalista. Escândalo na construtora Tavares. Fotos íntimas do casal vazam na internet. O horror de Luísa só aumentou quando viu as imagens. Fotos dela e Ricardo em momentos privados, claramente tiradas sem seu conhecimento ou consentimento. A humilhação pública atingia agora um novo nível. E a mensagem era clara. Clarice não pararia até destruí-la completamente. A chuva finalmente desabou sobre São Paulo quando Luísa, Júlia, Paulo e Elisa se reuniram no pequeno apartamento na Liberdade. Bisteca, desconfiado dos visitantes, observava o grupo do alto de uma estante. Precisamos ser estratégicos, disse Elisa, enquanto Paulo conectava o pendrive ao notebook de Luísa. Clarice não é apenas cruel, é inteligente e tem aliados poderosos na empresa. Na tela do computador, dezenas de arquivos apareceram, e-mails, gravações de áudio, depoimentos escritos. Um verdadeiro dossiê sobre os anos de abuso psicológico perpetrados por Clarice Vasconcelos. Meu Deus, murmurou Júlia lendo alguns dos relatos.
Isso é muito pior do que imaginávamos. Um dos documentos chamou a atenção de Luísa, uma avaliação psicológica de Clarice realizada durante seu processo de contratação e misteriosamente arquivada. O relatório apontava tendências narcisistas e comportamentos potencialmente abusivos em ambientes de autoridade. Como isso foi ignorado? Perguntou Luísa, incrédula. Porque o irmão dela é Maurício Vasconcelos, um dos maiores acionistas da construtora Tavares, explicou Elisa. Ele garantiu que esse relatório fosse engavetado e que Clarice conseguisse o cargo. Paulo encontrou outro arquivo, um vídeo de segurança mostrando Clarice acessando o sistema de monitoramento na noite após o baile, copiando as imagens que depois vazariam para a imprensa. Temos a prova, disse ele com um sorriso de satisfação. Ela violou pelo menos 3 políticas de segurança da empresa e 2 leis federais de privacidade de dados. Enquanto examinavam as evidências, o celular de Luísa não parava de tocar. Jornalistas, colegas curiosos, até mesmo sua mãe do interior de Minas Gerais, que havia visto as notícias e estava preocupada. Mas um nome específico se destacava entre as chamadas perdidas: Ricardo Tavares. Ele tentara ligar 7 vezes nas últimas 2 horas. Você vai atender? Perguntou Júlia, notando a hesitação da amiga. Ainda não, respondeu Luísa, silenciando o aparelho. Primeiro, precisamos resolver isso. Elisa, que estivera analisando um conjunto específico de e-mails, chamou a atenção do grupo. Vocês precisam ver isso. São e-mails trocados entre Clarice e seu irmão Maurício. Ela menciona um plano para derrubar Ricardo e assumir o controle da empresa. Como isso seria possível? Questionou Paulo. Ricardo é o fundador e acionista majoritário. Não exatamente, corrigiu Elisa. Após o divórcio conturbado de Ricardo há 5 anos, sua ex-esposa Mônica conseguiu 23% das ações. Ricardo manteve 39%. Os outros 38% estão pulverizados entre diversos acionistas, sendo Maurício o principal deles, com 15%. Luísa começou a entender o quadro maior. Então, se Maurício conseguisse convencer Mônica a se aliar a ele... Exatamente, confirmou Elisa. Eles teriam 38% contra 39% de Ricardo. Bastariam mais 2% de outros acionistas menores para destituí-lo. E como Clarice se encaixa nisso? Perguntou Júlia. Ela é a arma deles dentro da empresa, explicou Paulo, coletando informações comprometedoras, sabotando projetos e agora tentando desestabilizar Ricardo emocionalmente através de você, Luísa. A revelação caiu como uma bomba. Luísa não era apenas vítima de uma supervisora abusiva. Era um peão em um jogo muito maior de poder corporativo. É por isso que Ricardo recuou tão rapidamente após o vazamento, percebeu Luísa. Ele deve ter sentido a ameaça ao controle da empresa. Provavelmente Maurício ou alguém próximo a ele já o pressionou mencionando as preocupações dos acionistas, concordou Elisa. Luísa levantou-se subitamente. Uma nova determinação em seu olhar. Precisamos agir, amanhã mesmo. O que tem em mente? Perguntou Paulo. Vamos expor tudo, declarou Luísa. Não apenas para Ricardo, mas para toda a diretoria, para os acionistas, para a imprensa. Todas as evidências dos abusos de Clarice, o plano dela e de Maurício. Tudo. Isso é arriscado, alertou Elisa. Maurício é poderoso. Ele pode destruir nossas carreiras. Ele já destruiu a minha, respondeu Luísa amargamente. E a sua também, Elisa. E a de quantas outras pessoas? Não podemos deixar que continuem. Um silêncio pensativo caiu sobre o grupo. Finalmente Paulo falou. Estou com você, Luísa. Já sofri o suficiente nas mãos de Clarice. Hora de acabar com isso. Eu também, disse Júlia, apertando a mão da amiga. Elisa hesitou um pouco mais, mas por fim assentiu. Vamos fazer isso, juntos. Naquela noite, enquanto a tempestade castigava São Paulo, os 4 trabalharam incansavelmente, organizando as evidências, preparando apresentações, escrevendo um relatório detalhado sobre anos de abuso psicológico e conspirações corporativas. Às 3 da manhã, exaustos, mas satisfeitos, tinham um plano completo para o dia seguinte. Luísa finalmente checou seu celular. Além das 7 chamadas, Ricardo havia deixado uma mensagem de voz.
Com o coração apertado, ela a reproduziu. Luísa, eu cometi um erro terrível. Não deveria ter recuado. Não deveria ter deixado que as opiniões dos outros afetassem o que sinto por você. Por favor, me ligue assim que ouvir esta mensagem. Precisamos conversar. Eu te amo. As palavras finais ecoaram no silêncio do apartamento. Júlia, que ouvira a mensagem, olhou para a amiga com preocupação. O que vai fazer? Luísa suspirou, um misto de emoções conflitantes em seu peito. Vou seguir com o plano. Se Ricardo realmente me ama, ele estará ao meu lado quando a verdade vier à tona. Pela manhã, os 4 seguiram para a construtora Tavares separadamente, para não levantar suspeitas. Luísa, que ainda oficialmente ocupava o cargo de assistente executiva, usou sua autoridade para convocar uma reunião extraordinária da diretoria, alegando uma crise de segurança que ameaça a estabilidade da empresa. Às 9h em ponto, a sala de reuniões do 3º andar estava cheia. Diretores, gerentes, representantes dos principais acionistas e, claro, Ricardo Tavares. Clarice também estava presente. Um sorriso de superioridade em seu rosto, aparentemente convencida de que já havia vencido. Ricardo olhou para Luísa com uma expressão complexa. Arrependimento, esperança, confusão. Ela manteve seu rosto neutro, profissional, embora seu coração batesse acelerado. Senhoras e senhores, começou Luísa, sua voz surpreendentemente firme. Agradeço a presença de todos nesta manhã. Convoquei esta reunião para apresentar evidências de uma séria ameaça à integridade e ao futuro da construtora Tavares. Murmúrios percorreram a sala. Clarice inclinou-se para a frente, a expressão subitamente alerta. Nos últimos dias, todos vocês acompanharam notícias sobre minha vida pessoal. Foi exposta, humilhada publicamente, retratada como uma oportunista. Mas hoje não estou aqui para falar sobre mim. Estou aqui para falar sobre algo muito maior. Com um clique no controle remoto, Luísa iniciou a apresentação que haviam preparado durante a noite. Documentos, depoimentos, estatísticas sobre casos de assédio moral na empresa. Nos últimos 5 anos, a construtora Tavares perdeu 37 funcionários de alto desempenho devido a um ambiente tóxico criado e mantido por uma única pessoa, Clarice Vasconcelos. Os olhos de todos se voltaram para Clarice, que mantinha uma expressão de desdém, embora um leve rubor começasse a atingir seu rosto. Isso é ridículo, interrompeu ela. Está apenas tentando desviar a atenção de suas próprias ações questionáveis, senhorita Ribeiro. Tenho provas de cada alegação, respondeu Luísa calmamente, avançando para o próximo slide. O relatório psicológico que havia sido engavetado. Inclusive de como a senhora conseguiu este emprego, apesar de avaliações psicológicas, alertando sobre seu comportamento abusivo. Foi quando Paulo entrou na sala carregando seu laptop. Com licença, senhores. Como responsável pela segurança de dados da empresa, preciso mostrar algo urgente. Ele conectou o computador ao projetor e exibiu o vídeo de Clarice acessando ilegalmente o sistema de segurança. Esta gravação, feita há 3 noites, mostra a senhora Vasconcelos violando múltiplas políticas de segurança da empresa para obter e depois vazar imagens privadas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Clarice começou a se levantar, o rosto agora completamente vermelho. Isso é uma conspiração contra mim. Vocês não têm o direito. Temos todos os direitos, interrompeu Elisa, entrando na sala. Assim como tínhamos direito a um ambiente de trabalho livre de assédio. Ricardo, que até então observava tudo em silêncio, finalmente falou. Elisa, o que está fazendo aqui? Fazendo o que deveria ter feito há 6 meses quando fui forçada a pedir demissão após meses de tortura psicológica, respondeu ela, olhando diretamente para Clarice. Luísa retomou a apresentação, agora mostrando os e-mails trocados entre Clarice e seu irmão Maurício. E isso, senhores, é o mais grave de tudo. Evidência de uma conspiração para desestabilizar a liderança de Ricardo Tavares e assumir o controle da empresa. Os murmúrios na sala aumentaram consideravelmente. Um dos diretores, visivelmente chocado, perguntou: Isso é verdade, Clarice? Antes que ela pudesse responder, a porta da sala se abriu novamente. Era Maurício Vasconcelos, acompanhado de 2 advogados. Que palhaçada é essa?
vociferou ele. Como se atrevem a difamar minha irmã dessa maneira? Ricardo levantou-se enfrentando Maurício. Você sabia disso? Dessa conspiração? Não seja ridículo, Ricardo. Minha irmã estava apenas tentando proteger a empresa de suas decisões impulsivas. Primeiro você promove uma recepcionista sem qualificações à assistente executiva, depois anuncia um noivado com ela após semanas de conhecê-la. Os acionistas estão preocupados, e com razão. Então admite que estava planejando me derrubar? Perguntou Ricardo, a voz perigosamente calma. Maurício riu desdenhosamente. Planejando? Já está feito, meu caro. Esta manhã, antes dessa reunião circense, recebi procuração de Mônica. Com os 23% dela, mais os meus 15%, mais os 5% que consegui do Grupo Mendonça, já tenho 43% das ações. Mais que suficiente para convocar uma assembleia extraordinária e votar sua destituição. A sala caiu em um silêncio atordoado. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. Foi nesse momento que Júlia, que até então permanecera quieta no fundo da sala, deu um passo à frente. Sinto muito interromper este momento dramático, Sr. Vasconcelos, mas acho que o senhor deveria ver isso antes de comemorar sua vitória. Ela entregou a ele uma pasta. Dentro havia um único documento, um contrato de venda de ações. O que é isso? Perguntou Maurício confuso. Um contrato assinado ontem à noite por Mônica Tavares, explicou Júlia, que trabalhava no departamento jurídico, vendendo todas as suas ações para Ricardo. Impossível! Gritou Maurício, folheando freneticamente o documento. Falei com ela esta manhã. Falou com sua secretária que se fez passar por Mônica, corrigiu Júlia. Uma tática que aprendemos com você, aliás. Ricardo, tão surpreso quanto todos os outros, olhou para Júlia em busca de explicação. Como isso aconteceu? Júlia sorriu discretamente. Digamos que eu tenha alguns contatos no escritório de advocacia que representa sua ex-esposa. Quando soube do plano de Maurício, entrei em contato com ela. Mônica pode não gostar muito de você, Ricardo, mas detesta mais ainda a ideia de Maurício Vasconcelos controlando a empresa que leva seu sobrenome. Maurício deixou-se cair em uma cadeira, o rosto pálido. Clarice, ao seu lado, parecia prestes a desmaiar. Isso significa, continuou Júlia, que Ricardo agora detém 62% das ações. Uma maioria inquestionável. Um a um, os diretores e gerentes começaram a aplaudir. Ricardo, ainda processando a reviravolta, olhou para Luísa com admiração e algo mais. Um pedido silencioso de perdão. Mas antes que pudesse falar, Clarice levantou-se abruptamente. Vocês não entendem? Ela manipulou todos vocês. Esta recepcionista insignificante os enganou, assim como enganou Ricardo. A sala inteira silenciou. Todos os olhares voltados para a mulher que há tanto tempo espalhava medo e insegurança por toda a empresa. Chega, Clarice, disse Ricardo firmemente. Está demitida e seu irmão está banido de qualquer envolvimento com a construtora Tavares. Não pode fazer isso comigo, gritou ela, avançando ameaçadoramente em direção a Luísa. Você vai se arrepender disso, sua... Paulo e outro diretor intervieram rapidamente, segurando Clarice antes que ela pudesse alcançar Luísa. Seguranças, chamou Ricardo pelo interfone. Por favor, acompanhem a senhora Vasconcelos e o senhor Vasconcelos para fora do prédio, imediatamente. Enquanto Clarice e Maurício eram escoltados para fora, entre protestos e ameaças, a sala irrompeu em aplausos espontâneos. Anos de medo e opressão finalmente chegavam ao fim. Ricardo se aproximou de Luísa, os olhos brilhando de emoção contida. Luísa, eu... Mas ela o interrompeu com um gesto. Não aqui, Ricardo. Não agora. Temos muito a conversar, mas este não é o momento. Ele assentiu, respeitando sua decisão. Quando você estiver pronta. A reunião foi encerrada, com Ricardo anunciando uma investigação completa sobre todos os casos de assédio moral na empresa e medidas para garantir que algo assim nunca mais acontecesse. Enquanto todos saíam, Luísa permaneceu na sala olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. Havia vencido uma batalha importante, não apenas por si mesma, mas por todos que, como ela, já haviam sido menosprezados e humilhados. No entanto,
Seu coração ainda estava dividido. Ricardo havia hesitado quando ela mais precisou dele. Poderia confiar nele novamente? Poderia entregar seu coração a alguém que, no primeiro teste, escolheu sua reputação em vez do amor? E havia algo mais, algo que ninguém ainda sabia, nem mesmo Júlia, sua confidente mais próxima. Algo que complicava ainda mais sua decisão sobre o futuro com Ricardo. Luísa levou a mão ao ventre, um gesto instintivo e protetor. O teste de gravidez que fizera na noite anterior, em meio a todo o caos, havia dado positivo. 2 semanas se passaram desde o confronto na sala de reuniões. A construtora Tavares vivia uma transformação sem precedentes. Ricardo havia instituído uma política de tolerância zero contra assédio moral, criado um canal anônimo para denúncias e contratado uma consultoria especializada em saúde mental no ambiente corporativo. Paulo fora promovido a diretor de segurança da informação e Júlia assumira um cargo de destaque no departamento jurídico. Elisa, por sua vez, aceitara retornar à empresa como diretora de recursos humanos, com a missão de reconstruir a cultura organizacional. Quanto a Luísa, ela pedira licença por tempo indeterminado. Precisava de espaço para processar tudo o que acontecera e, principalmente, para decidir o que fazer sobre a gravidez que ainda não revelara a ninguém. Naquela manhã de sábado, sob um céu surpreendentemente azul para o inverno paulistano, Luísa caminhava pelo Parque Ibirapuera, observando as famílias que aproveitavam o dia ensolarado. Casais de mãos dadas, crianças correndo, idosos alimentando patos no lago. Cenas de uma normalidade que parecia tão distante de sua própria vida tumultuada. Seu celular vibrou. Era Júlia. "Você já contou a ele?" perguntou a amiga sem rodeios assim que Luísa atendeu. "Bom dia para você também, Júlia", respondeu Luísa com um sorriso cansado. "E não, ainda não contei. Luísa, já faz 2 semanas. Ricardo tem ligado todos os dias, mandado flores, mensagens. O homem está claramente arrependido e apaixonado. Não acha que ele merece saber que vai ser pai?" Luísa sentou-se em um banco à beira do lago, observando os patos que nadavam tranquilamente. "Não é tão simples. Ele me abandonou no momento em que mais precisei dele, Júlia. Escolheu sua reputação, sua empresa, seus acionistas, tudo acima de mim. Pessoas cometem erros, Lu, especialmente quando estão sob pressão. E ele tem se esforçado para consertar as coisas." Luísa suspirou. Era verdade. Desde o confronto com Clarice e Maurício, Ricardo havia respeitado seu pedido de espaço, mas deixava claro todos os dias que estava esperando por ela, que queria uma segunda chance. "Tenho medo, Ju", confessou Luísa, a voz embargada. "Medo de confiar nele novamente e ser decepcionada. Medo de criar expectativas e vê-las despedaçadas. E agora não é mais só sobre mim, é sobre nosso filho também. Você sempre foi corajosa, Luísa. Enfrentou Clarice quando era apenas uma recepcionista. Organizou aquela reunião e expôs tudo, mesmo arriscando sua carreira. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele." As palavras de Júlia ecoaram na mente de Luísa, enquanto ela observava uma jovem família não muito longe. Pai, mãe e um bebê que dava seus primeiros passos hesitantes, amparado pelas mãos grandes e protetoras do pai. "Você tem razão", disse finalmente. "Preciso conversar com ele, hoje." "Graças a Deus, já não era sem tempo. Quer que eu vá com você?" "Não, isso é algo que preciso fazer sozinha." "Obrigada, Ju, por tudo." Após desligar, Luísa permaneceu sentada por mais alguns minutos, reunindo coragem. Finalmente pegou o celular novamente e digitou uma mensagem para Ricardo. "Podemos nos encontrar hoje? Precisamos conversar, é importante." A resposta veio quase instantaneamente. "Claro. Diga onde e quando, e estarei lá." Depois de combinarem de se encontrar em um pequeno café no Jardim Paulista às 16 horas, Luísa voltou para casa para se preparar. Tomou um longo banho, escolheu um vestido simples, mas elegante, e tentou ensaiar mentalmente o que diria. Como se conta ao homem que quase se casou com você, que o decepcionou, que foi decepcionada por ele, que vocês terão um filho juntos? Às 15h55, Luísa entrou no café. Para sua surpresa, Ricardo já estava lá, sentado em uma mesa discreta ao fundo. Ele se levantou imediatamente ao vê-la,
o rosto iluminando-se com um sorriso esperançoso. Luísa, disse ele, como se seu nome fosse uma oração. Obrigado por vir. Ele fez menção de abraçá-la, mas hesitou, incerto de como seria recebido. Luísa, sentindo a tensão no ar, estendeu a mão formalmente. Ricardo a apertou, a decepção evidente em seus olhos. Como você está? Perguntou ele quando se sentaram. Bem, respondeu Luísa automaticamente, para então corrigir-se. Na verdade, não sei. Tem sido difícil processar tudo o que aconteceu. Ricardo assentiu, compreensivo. Para mim também. A empresa está passando por grandes mudanças. Boas mudanças graças a você. Ouvi dizer. Júlia me conta tudo. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. O garçom veio anotar os pedidos. Um cappuccino para Ricardo, um chá de camomila para Luísa. Você pediu para nos encontrarmos, disse Ricardo finalmente. Disse que era importante. Luísa respirou fundo. Era agora. Ricardo, eu... estou grávida. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado e possibilidades. Ricardo ficou imóvel, os olhos arregalados fixos nos dela, como se tentasse processar a informação. Grávida, repetiu ele finalmente, a voz quase inaudível. Um bebê, nosso bebê. Luísa assentiu, observando atentamente sua reação. Quanto tempo? 6 semanas, e segundo o médico. Descobri na noite antes do confronto com Clarice. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar a barriga ainda imperceptível de Luísa, mas parou no meio do gesto incerto. Por que não me contou antes? A pergunta não era acusatória, apenas perplexa, quase magoada. Precisava de tempo, respondeu Luísa sinceramente. Para processar, para decidir o que quero. O que queremos? O que você quer, Luísa? Perguntou Ricardo, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Ela o encarou, permitindo-se pela primeira vez em semanas realmente olhar para o homem à sua frente. Não o bilionário, não o CEO, não o noivo que a abandonara no momento difícil. Apenas Ricardo, o homem por quem se apaixonara. Quero ser feliz, respondeu simplesmente. Quero criar meu filho em um ambiente de amor e respeito. Quero confiar e ser confiável. Quero... Sua voz falhou. As lágrimas que havia contido por tanto tempo, finalmente transbordando. Quero não ter medo de amar você novamente. Ricardo se levantou e se ajoelhou ao lado dela, ignorando os olhares dos outros clientes. Luísa, eu falhei com você. No momento em que você mais precisava de mim, escolhi o caminho da covardia. Não há desculpas para isso, apenas a promessa de que nunca mais vou decepcioná-la dessa maneira. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Passei minha vida construindo um império, acreditando que isso me definia, que era a medida do meu valor. Você me mostrou o quanto estava enganado. Pela primeira vez entendi que há coisas mais importantes que poder e dinheiro, honestidade, coragem, amor verdadeiro. Você me mostrou tudo isso. Luísa sentiu seu coração amolecer. As palavras dele eram sinceras, o arrependimento genuíno. Como posso confiar que na próxima crise você não fará a mesma escolha? Perguntou ela, ainda hesitante. Não posso prometer que nunca mais cometerei erros, Luísa. Seria desonesto. Mas posso prometer que aprenderei com eles, que lutarei todos os dias para ser digno do seu amor e da família que estamos construindo. Ele colocou gentilmente a mão sobre a barriga dela. Este bebê, nosso filho ou filha, já é a coisa mais preciosa do mundo para mim. Assim como você. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Luísa. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de alívio, de esperança renovada. Então, vamos tentar novamente? Perguntou ela, um pequeno sorriso surgindo em meio às lágrimas. Se você me permitir, respondeu Ricardo, seu próprio sorriso espelhando o dela. Naquele momento, no pequeno café do Jardim Paulista, algo quebrado começou a se curar. Não seria um caminho fácil. A confiança, uma vez abalada, leva tempo para se reconstruir completamente. Mas ambos estavam dispostos a fazer essa jornada, passo a passo, dia após dia. 3 meses depois, Luísa e Ricardo caminhavam de mãos dadas pela praia de Ilhabela, onde haviam alugado uma casa para um fim de semana tranquilo. A pequena barriga de Luísa já começava a aparecer sob o vestido leve que usava. Já pensou em nomes?
perguntou Ricardo, enquanto observavam o sol se pôr no horizonte. Tenho algumas ideias, respondeu Luísa sorrindo. Se for menina, estava pensando em Sofia, que significa sabedoria. E se for menino? Gabriel, significa força de Deus. O que acha? Ricardo sorriu, apertando sua mão carinhosamente. São perfeitos, Sofia ou Gabriel Tavares Ribeiro. Luísa parou de andar, olhando para ele com surpresa. Você quer incluir meu sobrenome? Claro, respondeu Ricardo como se fosse óbvio. É nossa família. Nossa história juntos. Luísa sentiu uma onda de emoção. Nos últimos meses, Ricardo havia demonstrado consistentemente seu compromisso com ela e com o bebê, acompanhando-a em todas as consultas, redesenhando seu escritório em casa para transformá-lo em um quarto infantil, reorganizando sua agenda para poder estar presente nos momentos importantes. Falando em nossa história, continuou Ricardo subitamente nervoso, há algo que gostaria de perguntar. Ele se ajoelhou na areia diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro não estava o luxuoso anel de diamantes que havia dado a ela no baile, mas uma delicada aliança de ouro branco com uma única safira azul. Escolhi algo diferente desta vez, explicou ele. Um novo começo, sem as sombras do passado. Luísa Ribeiro, você me daria a honra de ser minha esposa? De verdade, desta vez, sem mentiras ou meias-verdades entre nós? Luísa olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o poderoso empresário, mas simplesmente Ricardo, com suas vulnerabilidades, suas forças, seu amor imperfeito, mas sincero. Sim, respondeu ela, estendendo a mão para que ele deslizasse o anel em seu dedo. Sim, Ricardo Tavares, eu aceito ser sua esposa. Ele se levantou e a abraçou, cuidadoso com a barriga crescente entre eles. Seu beijo tinha gosto de promessa, de recomeço, de futuro. No dia seguinte, enquanto tomavam café na varanda com vista para o mar, Luísa recebeu uma mensagem de Júlia, com uma notícia surpreendente. Clarice Vasconcelos havia publicado um pedido de desculpas público, admitindo seus erros e anunciando que estava em terapia para lidar com seus comportamentos tóxicos. Você acredita nisso? Perguntou Luísa, mostrando a mensagem a Ricardo. Quero acreditar, respondeu ele pensativamente. Todo mundo merece uma segunda chance, uma oportunidade de crescer e mudar. Luísa sorriu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Afinal, não era exatamente isso que eles estavam vivendo. Uma segunda chance? 6 meses mais tarde, em uma cerimônia íntima na Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, Luísa e Ricardo trocaram votos de amor eterno com a pequena Sofia Tavares Ribeiro, de apenas 2 semanas, dormindo tranquilamente nos braços da avó materna. A recepção foi animada por um conjunto de bossa nova, com convidados seletos, amigos verdadeiros e familiares próximos. Paulo estava lá com seu namorado, assim como Elisa e seu marido. Júlia, é claro, era a madrinha radiante em seu vestido azul. Para surpresa de todos, entre os convidados estava também Clarice Vasconcelos, visivelmente transformada, mais humilde, mais gentil. Durante a festa, ela se aproximou de Luísa enquanto Ricardo segurava a pequena Sofia. Obrigada por me convidar, disse Clarice, a voz baixa e sincera. Não merecia estar aqui depois de tudo o que fiz. Todos merecemos uma segunda chance, respondeu Luísa, repetindo as palavras que Ricardo havia dito meses antes. Clarice sorriu timidamente. Estou trabalhando em uma ONG que ajuda vítimas de assédio moral, tentando consertar um pouco do mal que causei. Antes que Luísa pudesse responder, Sofia começou a chorar, e Ricardo se aproximou, entregando a bebê aos braços da mãe. A pequena se acalmou imediatamente ao sentir o calor familiar. Ela é linda, comentou Clarice, observando a cena com uma mistura de admiração e nostalgia. Vocês são uma família linda. Quando Clarice se afastou, Ricardo abraçou Luísa por trás, apoiando o queixo em seu ombro para admirar a filha. Feliz? Perguntou ele, a voz suave em seu ouvido. Luísa olhou ao redor, para os amigos que a apoiaram nos momentos difíceis, para o homem que provou ser digno de seu amor, para a filha que representava um futuro cheio de possibilidades. Mais do que jamais imaginei que seria possível, respondeu ela, virando-se para beijá-lo. Naquele momento, sob as estrelas do céu carioca,
Rodeada por amor e novas possibilidades, Luísa pensou em como a vida podia ser surpreendente. O que começara como uma mentira desesperada havia se transformado na mais bela das verdades. Um amor real, uma família, um recomeço. A história deles, tão improvável quanto verdadeira, era um lembrete de que às vezes os caminhos mais tortuosos podem levar aos destinos mais maravilhosos e que, no final, a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para construir uma felicidade autêntica e duradoura.